Olá, queridos e amados estudantes, paz e saúde a todos. Eu sou o professor Luiz Celso e nós vamos continuar falando aqui sobre a Antiguidade Clássica e mais especificamente sobre a Grécia Antiga. Lindos, na aula passada nós falamos sobre a questão do período homérico, na formação das comunidades gentílicas, no povoamento da Grécia pelos povos aqueus, eólios, jônios e dórios. E hoje nós vamos falar sobre a formação da polis grega. Lindos, pega aí essa palavra, ó, polis. A palavra polis que significa cidade-estado. Lembre a questão geográfica da Grécia, que eu disse para vocês que a Grécia é formada por um relevo montanhoso. E a própria questão do relevo montanhoso contribuiu para a formação das cidades-estados, que seriam cidades independentes uma das outras, com governos próprios, com leis e exércitos próprios. Lindos. Mas antes de entender a formação da polis, vamos lembrar que durante o período homérico eu tinha os gênos, que eram pequenas comunidades chefiadas por um herói, geralmente um patriarca, onde tudo que era produzido era dividido entre todos, que eram sociedades agrárias. Lindos, nesse período, o que eu vou ter? A desintegração do sistema gentílico, a dos genos. Se liga aí. E o que contribuiu para a desintegração do sistema gentílico? O crescimento populacional, queridos. O crescimento demográfico. Na medida em que a população foi crescendo, eu vou ter uma escassez de terras e, consequentemente, a terra vai começar a ser dividida entre os parentes mais próximos do governante, entre os parentes mais próximos do patriarca, ok? Então, se eu estou falando agora do surgimento de propriedade privada, de crescimento populacional, de ressurgimento dos centros urbanos, eu tenho, consequentemente, a desintegração do sistema gentílico, dos genos. Na medida que a população crescia, eu vou ter, consequentemente, a necessidade de se buscar novas terras na Grécia ou fora da Grécia. Por isso que, a partir da desintegração do sistema gentílico, da busca por novas terras, eu tenho o surgimento da segunda diáspora grega. Diáspora significa o quê, queridos? Significa dispersão. Os gregos, os povos gregos se dispersando por outras regiões. Mas Luiz Celso, você não falou da primeira. Opa, vamos entender. A primeira diáspora grega, eu falei sim, ela surgiu durante a formação da Grécia Antiga e principalmente em função da invasão dos dórios, que levou à decadência da sociedade cretense, que levou à dispersão dos povos gregos pela Grécia. Então, essa é a fase da primeira diáspora, lá no período pré-homérico. E agora, já no período arcaico, de transição aí do período homérico para o arcaico, eu tenho a segunda diáspora grega, a dispersão do povo grego em busca de terras. E isso vai contribuir também para o processo de colonização da Grécia, que nós vamos já falar sobre isso, beleza? Lindos, se eu estou falando aí desse crescimento populacional, né, então esse crescimento populacional levou ao surgimento das ditas cidades-estados. Como eu falei, as cidades-estados eram independentes entre si, em função da própria questão geográfica, do relevo montanhoso, da dificuldade de comunicação entre uma cidade e outra. O que a gente fala sobre essa cidade? Então, que elas eram separadas em função do próprio relevo, né? Mas não isoladas diante da existência de bons portos que facilitavam as relações marítimas, as relações comerciais e o próprio comércio marítimo, tá bom? Todas as cidades-estados, boa parte delas, algumas delas formavam alianças entre si, mas outras eram rivais. Existia constante conflitos entre as cidades-estados gregos. Eu tinha toda uma língua em comum, uma religião em comum, que se formou por toda a Grécia, pela Ásia Menor, pela Grécia insular e peninsular, até mesmo pela Magna Grécia. Isso formava
povos com características comuns. Mas o que eu tenho de diferente, né? Cada um com seu exército próprio, com leis próprias, moedas, sistema de impostos diferentes e até a forma de governo. Como eu disse para vocês em aulas anteriores, existiam cidades-estados que eram democráticas, por exemplo, Atenas viveu um modelo democrático, enquanto que Esparta viveu um modelo oligárquico, né? O domínio de poucas pessoas no poder. Gente, eu tinha algumas das mais importantes cidades-estados, eu já citei aí duas delas, que a gente vai estar todo o tempo falando, que é a cidade-estado de Atenas e de Esparta. Agora, existia também a cidade-estado de Corinto, de Mileto. É aí que você vai lembrar, o Tales. Tales de onde? De Mileto, né? Lembra o nome da cidade em que ele vivia. Beleza? Então, cidades que tinham seus próprios governos, sua própria estrutura política e que eram rivais. As guerras só cessavam entre elas durante o período dos Jogos Olímpicos. Vamos lembrar outro ponto aí na própria estrutura da polis grega. Qual era a estrutura da polis? Se diz que a polis era formada por uma acrópole, que era o ponto mais elevado da cidade, era chamada cidade alta, né? Então, uma colina fortificada, que era o principal centro político, o centro religioso, onde tinham os principais templos, o Partenon, por exemplo, que está sendo mostrado aí. E, queridos, a acrópole, ela tem um detalhe interessante, que ela servia não só como local religioso, mas lá na Acrópole, como era um local elevado, servia também como refúgio em caso de guerra, em caso de possíveis ataques, já estava se avistando lá o possível invasor, tá bom? Então, sempre a Acrópole era o ponto mais alto. Além da Acrópole, queridos, eu tinha também a Ágora. E a Ágora era já a praça, era a parte baixa da cidade. Percebam na imagem, a Acrópole estava lá em cima, no ponto mais elevado, o Partenon lá em cima, e a Ágora, que envolvia a praça pública, o mercado, alguns prédios públicos, envolviam as zonas residenciais. No livro de vocês, ele chega a falar até da Haste, que fazia parte da Cidade Baixa também, que tinha as zonas residenciais. Tudo envolvia a Ágora. Tá? Então, na Ágora, eu tinha essas discussões políticas, essa praça onde se realizava comércio e se discutia as questões públicas. Tá bom? Queridos, um outro ponto importante aí a gente entender que fora das muralhas nós tínhamos também as terras agrícolas, as áreas de bosque, que faziam parte da polis. A polis era sempre amuralhada, buscando evitar um possível ataque, e sempre em uma polis elas ficavam localizadas próximo da faixa litorânea e tinha um porto. Para escoamento de produção, lembrem que o comércio marítimo era a principal atividade econômica. Lindos, nós vamos entender também que por volta do século VIII, já durante o chamado período arcaico, apenas a aristocracia poderia ocupar os cargos, poderia estar participando da política, do governo. E quem é essa aristocracia? São os nobres, eram os grandes proprietários de terras, era a elite grega. Então, durante o século VIII até o século VI, somente essa elite participava da política dentro das cidades-estados. Então, percebam aí que nem todos eram cidadãos na Grécia, tá bom? Apenas um grupo reduzido. Seria, então, a aristocracia dentro da polis, uma aristocracia que fazia parte desta elite, beleza? Um outro detalhe importante é quando a gente fala ainda desse período arcaico, entender como nós estamos falando de um período de transformações sociais, um período em que vai existir o crescimento da população, um período de intensas transformações, crescimento demográfico, expansão do território, expansão das atividades comerciais, com surgimento, inclusive, de novas moedas, de todo um sistema de escrita. Nós já falamos aqui da escrita linear B, que foi se desenvolvendo, e
Diante dessa situação, eu tenho um outro problema social, que seria os camponeses, que se encontravam aí meio que endividados, com a elite grega, com a aristocracia, e boa parte desses camponeses acabaram perdendo suas terras e, para sanar suas dívidas, acabavam se tornando escravos por dívidas. Lembre que nas primeiras aulas eu falei sobre isso, sobre a questão da escravidão na Grécia. Então, boa parte desses escravos na Grécia eram por dívidas ou escravos de guerra. No caso aqui, inicialmente, eu tenho escravos de dívidas. Então, eu tenho um problema do camponês empobrecido, se tornando escravos. Eu tenho o problema do crescimento demográfico. E qual foi a consequência disso, querido, que nós falamos? Diante desse crescimento populacional, da escassez de terra, a solução foi buscar novas áreas ou novas alternativas de sobrevivências. É aí que a gente começa a entender a formação de colônias na Grécia a partir do século 8, 7, 6 a.C. E aí, meus lindos, o que vai acontecer durante esse contexto? A necessidade de expansão territorial grega, diante desse aumento da população, diante da falta de terras férteis para a agricultura, a busca por parte dos colonos gregos, da classe social menos favorecida, dos pobres, eles aqui vão estar indo buscar formar colônias no mar Mediterrâneo, formar colônias no Mar Negro. Então eu tenho uma expansão territorial grega. Lindos, dentro dessa ideia de formação de colônias, o que vai acontecer? Eu tenho o aumento, diante dessa expansão territorial, o aumento das polis na Grécia Antiga. Tá? Perceba que o nome polis está escrito de forma diferente, é porque a gente fala polis, e quando tenho aí 100 polis, é porque está no plural, é o plural de polis, tá bom? E o que é polis? Cidade, estado. Lembrem que a própria palavra político, gente, ela deriva de polis. O que é político? Político lá na Grécia Antiga era o cidadão que se preocupava com a situação de sua polis. Esse é o sentido, tá? Então, a palavra político é uma derivação da palavra polis grega. E aí, meus queridos, qual é o outro detalhe? Que as colônias que foram surgindo pelo mar Mediterrâneo, pelo Mar Negro, todas essas colônias eram politicamente independentes, mas que tinham fortes vínculos comerciais e principalmente vínculos culturais bem estreitos, né, bem ligados com as cidades-mães. No caso aí, cidade-mãe seria quem? As cidades-estados. E foi através desses vínculos comerciais, desses vínculos culturais, que nós vamos ter uma troca de culturas, um intercâmbio cultural na Grécia com outras regiões, com regiões de outros continentes, né, do continente asiático, com o continente africano, os gregos comercializando lá com os egípcios do continente africano, dentre outras áreas mais de colonização, certo? Então eu tenho aqui uma expansão das fronteiras. E um último detalhe aí para a gente entender esse contexto colonial é mostrar toda a perspectiva do próprio mapa, gente. Se vocês observarem, ó, as áreas coloniais, elas vão se ampliando pelo Mar Negro. Olha a quantidade de colônias, todos esses pontinhos aí que eu tenho, ó, pela Ásia, pela região aqui, ó, já em direção ao Oriente, pegando também o norte e nordeste do continente africano, foram áreas de formação de colônias pelos gregos. Tá ok, queridos? Na próxima aula a gente vai continuar ainda trabalhando esse contexto de antiguidade clássica, agora entrando um pouquinho também na formação da sociedade romana. Tá ok? Um abraço a todos e até a próxima.